Da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora do MST. Eu converso com o Paulo Teixeira, que é ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Ministro, uma boa noite. Eu queria que a senhora apresentasse a ouvidora que está o acompanhando nesta entrevista. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Denise Campos Melo. De Toledo. Noite, Campos de Toledo, Denise Campos de Toledo. Boa noite, os entrevistadores e os telespectadores da TV Gazeta. Eu estou aqui agora com a doutora Cláudia Dadi, que é a ouvidora agrária do nosso ministério e está acompanhando também os eventos relacionados àquele crime bárbaro acontecido na última sexta-feira na cidade de Tremembé, no estado de São Paulo. Foi no assentamento Olga Benário, né, no movimento dos trabalhadores sem terra, que sofreu atentado, foram 2 mortos, 6 feridos, e as últimas informações que vieram do Ministério é que isso teria ligação com o crime organizado, que gostaria de ter acesso a um dos lotes que estariam agora fazendo parte nesse assentamento. É essa mesma última versão, ministro? Essa sim. Aquele assentamento foi... Depois de ter sido abandonado por vários anos no ano passado, ele foi retomado, foi feita uma supervisão, regularizou todos os seus moradores e destinou esse lote para uma seleção para novas famílias. E aí o que aconteceu foi que o crime organizado queria retirá-lo, queria se apossar desse lote. Os assentados do MST resistiram a essa tentativa. Isso aconteceu às 5 horas da tarde, às 9 horas da noite, eles chegaram com cerca de 25 pessoas, 4 carros, 5 motos, e chegaram atirando, e atiraram e levaram a óbito 2 assentados, tem um gravemente ferido, e mais 5 outros assentados atingidos por bala. Para mobilizar tanta gente assim, precisa de dinheiro, porque mobilizar cerca de 20 a 25 pessoas você não faz dessa maneira. E pessoas dispostas a cometer crimes, matar pessoas. E também muita arma pesada. Né? Então, o que eu soube hoje é que estão chegando aos mandantes. O que me foi informado é que os delegados do Vale do Paraíba estão chegando aos mandantes, né? Ao mesmo tempo, vínculos que porventura eles têm esses executores com o segmento político da cidade. Agora, houve ameaças anteriores aos que foram atingidos por esse atentado? Houve algum procedimento prévio, alguma proteção adicional ao assentamento? Olha, Denise, nós não tomamos conhecimento de ameaças. E esse episódio aconteceu assim, a ameaça aconteceu às 5 da tarde da sexta-feira e os tiros, o crime ocorreu exatamente às 9 da tarde. Então foi um momento muito curto. Eu estou com a ouvidora agrária e aqui é um procedimento no Ministério de gestão de conflitos agrários, né? São 2.500 conflitos agrários no Brasil, sendo que eles monitoram 540. E nesse monitoramento, todas as providências estão sendo tomadas. Esse, em especial, era um assentamento que, ao contrário da gente tomar conhecimento de ameaças, no final do ano, o líder deles, que foi assassinado, Valdirzão, um grande líder, por sinal, ele faz uma carta para todos os assentados comemorando a regularização dos lotes. Então, a última carta que a gente teve foi em outra direção, foi na comemoração e não de medo, de temor, não é? E essa ameaça foi em cima... Quer dizer, entre a ameaça e a execução do crime, foram 4 horas de diferença. Agora, ministro, o senhor falou dessa...
E se me permite, só complementando, né? Também há pedido aqui do Ministério do Desenvolvimento Agrário, junto à Polícia Federal e junto ao Ministério da Justiça, nós pedimos também que a segurança pública seja ostensiva, seja reforçada ali nesses dias que seguiram o atentado, né? Então, a preocupação na sua pergunta, né? Essa providência foi tomada aqui por parte do Ministério, e também é importante consignar que o Ministério dos Direitos Humanos também esteve, né, no local do atentado, e as pessoas que eventualmente estejam em situação de ameaça também estão sendo atendidas ali pelos programas de proteção, tanto de testemunhas quanto de defensores de direitos humanos. Agora, ministro, o senhor falou dessa questão de conflitos envolvendo os assentamentos, que tem várias situações no país, e a gente percebe que há um posicionamento político contrário aos assentamentos e às invasões especificamente. Nós já tivemos na CCJ da Câmara em dezembro 2 projetos chamados de pacote anti-MST, agora eles têm que passar pelo plenário, mas em um deles os proprietários de terras podem solicitar a força policial para a retirada dos invasores, independentemente de ordem judicial. E tem um outro também que quer aumentar a pena para o caso de invasão, de crime de invasão, que é de 1 a 2 meses de reclusão para 1 a 2 anos de prisão, além de multa. E nós estivemos aqui no início do ano em São Paulo, já na posse dos vereadores, a instalação de uma CPI para as invasões. Aqui seria mais um movimento sem teto. Mas como é que o senhor vê esse posicionamento político? Quanto que isso pode levar ao agravamento de conflitos? Olha, Denise, nós nesses 2 anos, nós tivemos conhecimento de pessoas que invadiram lotes da reforma agrária, que invadiram assentamentos. Inclusive, nós estamos, o INCRA está fazendo, o presidente do INCRA, Sandra Rodrigues, a Maria Rita, que é a procuradora do INCRA, uma série de reintegrações de posse de assentamentos que foram invadidos, né? Nós chegamos aqui a colocar Força Nacional no sul do Pará para proteger assentamentos. Então, essa legislação deveria ser endereçada não ao MST, mas, na realidade, à medida que volta o programa da reforma agrária, ela deveria ser direcionada àqueles que invadem assentamentos, como aconteceu nesse final de ano com uma invasão violenta, odiosa, que levou a 2 mortes e 6 feridos lá em Tremembé. Eu acho que existe um produto eleitoral no Brasil da extrema-direita, que é esse produto eleitoral, de um lado, falar contra o MST e, de outro lado, armar o povo, produzindo violência. O que aconteceu lá em Tremembé é exatamente a síntese dessas 2 propagações violentas e existentes no Brasil, desse produto da extrema-direita que quer mobilizar a opinião pública contra um tema que é um tema que está na Constituição. A reforma agrária não é uma política pública ilegal, que seja uma política pública clandestina, não. A reforma agrária está prevista na Constituição e o Estado brasileiro tem o dever de implementá-la. E aqui, nesses 2 anos, a sua implementação resultou em diminuição de mortes no campo. A implementação da reforma agrária é o que vai garantir paz no campo no Brasil. Agora, por ministro... isso, essas legislações são, para mim, legislações populistas que visam ganhar voto. Agora, ministro, nosso tempo está quase acabando e eu queria lembrar que o MST tem críticas também ao Ministério pelo número de assentamentos. A projeção deste ano está muito abaixo dos 60 mil que eles reivindicam, que seria o número de famílias acampadas. O senhor vê condição de aceleração disso? Porque são críticas públicas de dirigentes do MST ao seu Ministério. Olha, Denise, essa entrega ela está resolvida. Nós já temos um pacote de entregas. Outro dia, na quarta-feira passada, eu despachei com o presidente Lula e pedi a ele que fizesse essa entrega num assentamento que ele concordou. Então, nós vamos fazer uma entrega muito substantiva agora, no começo do ano e durante o ano,
em que nós entregaremos 30 mil em 2025 e 30 mil em 2026. Agora, eu tenho certeza, e aí dá 60 mil, que é esse número que você trouxe, mas eu tenho certeza que a gente precisa mobilizar mais recursos para assentar mais famílias no Brasil, porque o número de famílias acampadas já chegou em 115 mil. Por isso, nós precisamos ampliar. Mas eu acho que a demora se deveu ao fato de que essa área foi abandonada, o Ministério foi extinto, não havia dinheiro. E mesmo a legislação agora era contrária, e agora tudo isso foi resolvido e nós podemos entregar agora em janeiro. Essa entrega, por isso que eu pedi que o presidente Lula o fizesse pela voz dele. Ministro Paulo Teixeira, eu agradeço muito sua participação, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e também a ouvidora Cláudia. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite, obrigado. Com vocês.